Boa tarde, pessoal. José está por cá, tomando aquele ventinho maravilhoso aqui debaixo de pé de licuri, dentro da roça. Eita, pessoal, o solzão levantou mesmo, hein? Parece que José daqui não vai comer milho não, viu? Só vai comer se comprar, viu? Só no próximo inverno, se Deus permitir, ainda tem mais essa. É no próximo inverno que vem, se Deus permitir. Não é da nossa vontade, é da vontade de Deus. Não seja covarde. Pelo gosto do ser humano, era tudo nossa vontade. Mas Jesus ensina ao contrário, que seja feita a sua vontade. É por isso que muitos não querem abrir os olhos para a vontade de Deus. É por isso que muitos não querem enxergar seus erros para pedir perdão a Deus. Porque até uma oração que faz ao contrário. Porque a palavra de Deus ensina. Seja feita a sua vontade, não a nossa vontade. Às vezes muitos oram. Tem muitos que oram iludido pela falsa ensinação, né? E já tem outros que sabem que está errado, mas não quer dizer. Por isso que a palavra de Deus afirma: todos eles vão pagar caro pelo sangue de cada um que foi enganado. Porque mesmo se a oração estiver certa e nós permanecer praticando o pecado, fazendo a vontade da carne, Deus não vai ouvir oração nenhuma. Pode pelar o joelho. Se for possível, pode até botar fogo pela boca. Pode até fazer um defunto ressuscitar. Mas se não tiver renúncia dos pecados para Deus perdoar e entrar na nossa vida, toda a oração vai ser em vão. Vai ser em vão a oração, vai ser em vão a reza. A reza é a primeira coisa em vão, porque na palavra de Deus não existe reza. E tudo que nós põe aquilo que não está conforme a vontade de Deus, nós estamos obedecendo a vontade do homem e desprezando a vontade de Deus. Porque está escrito lá em João 9,31, que Deus não ouve pecadores. Mas aqueles que colocam em prática e se arrependem dos seus pecados, Ele enviará resposta e ajuda. Não é assim que está escrito? Não é a pessoa estar abrindo a boca querendo ser melhor do que os outros. Agora eu sou evangélico. Agora eu sou católico. Não é assim não que ninguém vai chegar a Deus não. Para chegar a Deus é preciso reconhecer que nós já nasceu podre no pecado e confessar a Ele. Confessar de dentro para fora, não é só de boca. Pode andar bem vestido, pode botar fogo pela boca, pode dar glória a Deus, pode dar pinote de todo tamanho, pode andar vestido dos pés à cabeça e dizer que tem Deus no coração, dizer que é evangélico, dizer que é católico, mas se não tiver o nascimento para Deus de novo, é viver enganando a si mesmo. O ser humano, o pecador, quando nasce para Deus, é reconhecendo seus pecados e renunciando a Deus. Esse é o verdadeiro nascimento. E mesmo se nós colocar uma roupa branca e descer nas águas, nós vamos permanecer enganando a nós mesmos, porque descer nas águas, se molhar nas águas, colocar uma roupa branca, sem se arrepender do pecado é em vão. É viver enganando a si mesmo. Engana e são enganados. Passei 4 anos no sistema religioso, batizado nas águas. Ainda tinha mais carteira de membro. Tinha até mais um documento. Mas o único pastor Jesus Cristo me resgatou dentro do sistema. Aí quando eu saí de dentro do sistema, sabe o que foi que fizeram? Pediram a carteirinha, o documento. Eles dizem que o documento é importante. Você pode entrar em lugar que você quiser. Em qualquer lugar que você quiser.
não fiz questão não de entregar não. Entreguei minha carteirinha, retirei minha foto. Eu digo, o problema é esse, já está resolvido. Não é uma placa pendurada na parede com a assinatura do meu nome que vai perdoar meus pecados não. Que vai me levar à salvação não. O que me leva à salvação é reconhecer cada pecado em riba de mim e renunciar a Deus de todo o coração. Porque só Deus que conhece o verdadeiro arrependimento do pecador. Não adianta ter cara bonita, andar bem vestido, botar fogo pelas bocas, dar glória a Deus, dar pinote de bater no teto do PVC e viver pior do que aqueles que não estão dentro do sistema religioso. Vivendo 4 anos dentro do sistema religioso. Se diz que é a casa de Deus, mas de casa de Deus não tem nada, que a casa de Deus é aqueles que confessam seus pecados. A igreja de Deus é aqueles que confessam seus pecados. Como é que a minha pessoa ia permanecer indo para a igreja, indo para a casa do Senhor, se a igreja é nós? Se a única casa que Deus faz morada é aqueles que entregam a sua vida a Deus. Quer dizer que eu estava obedecendo ao homem, não era a Deus. E ainda descobri mais de 20 versículos que não eram ensinados lá dentro. Aí foi aí que Jesus Cristo abriu meus olhos. João 10 e 11, que é o único pastor que nós devemos confiar até a morte. Jeremias 17, 5. Malditos são aqueles que permanecem colocando a sua confiança em outro homem. Porque quem está mostrando o caminho de salvação e apontando cada pecado para nós renunciar é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Não é homens piores do que a gente. Mas só que tem muitos para se manifestar, para ser contra a vontade de Deus. Mas também tem muitos para se manifestar a favor da vontade de Deus. Porque não está escrito lá em João 8,44? Do jeito que se manifesta os filhos de Deus a favor da palavra de Deus, também se manifesta os filhos do diabo a favor do seu pai. João 8,44. Nós devemos permanecer se esforçando para obedecer a quem? A vontade do sistema religioso ou a vontade de Deus? Quem é que está no comando sobre a vida e a morte? Nós ainda estamos sobrevivendo pela misericórdia de quem? Quem foi que deu a vida a nós nessa terra? Do jeito que Deus deu a vida a ricos e pobres nessa terra, Ele tira a hora que Ele quiser. Não adianta não. Não adianta perseguir os cristãos também, porque aqueles que pertencem a Deus, mesmo se perder sua vida, mas só vai perder o corpo podre, que não vale de nada. Quando o ser humano se arrepende dos seus pecados, a alma vai diretamente para Deus. O que interessa a Deus é a alma, é o espírito. A carne podre vai para o cemitério. Ou que você se arrependa dos seus erros, não. Todos vão para o cemitério, a terra vai comer, o tapuru vai comer. Por isso que Jesus veio pregar arrependimento. Felizes são aqueles que reconhecem seus pecados e renunciam a Deus. Renuncia seus pecados a Deus. Porque permanecer dizendo que é evangélico, dizendo que é católico, e Deus está vendo que não há renúncia dos pecados, não confessa pecado nenhum, se diz que é evangélico, que é católico, mas vive a vida pior do que os outros, só vive condenando os outros pelos seus erros. Ah, fulano fez isso, fez aquilo, tem que morrer, tem que matar, tem que ir para a cadeia, é isso, é aquilo. E os outros pecados que nós estamos praticando? Se nós não tiver cuidado, a morte chegar de repente, nós não vamos pagar nosso preço também diante de Deus? Porque muitos pensam que pecado e leva a condenação só é quem tira a vida e quem rouba. Mas é aí que muitos se enganam. Porque tem muitos que nunca roubou, nunca tirou a vida de ninguém, mas reage pior do que os demônios. Os demônios não têm temor à palavra de Deus? E se o ser humano não está tendo temor à palavra de Deus, quer dizer que eles são pior do que o próprio diabo, do que os demônios. Aí voltando atrás, aí quando eu saí do sistema religioso, muitos virou as costas para mim. Teve até um irmão que eu passei na frente da casa dele. Aí eu falei com ele, a paz de Jesus Cristo, a paz de Deus. Ele falou, você não faz parte mais da minha igreja. E pior que ele falou a verdade, viu? Ele falou a verdade.
não faz parte não faz parte mais da minha igreja. Como é que alguém fala isso, que não faz parte da minha igreja? Se a igreja é aquele que confessa o pecado. Mas eu falei para ele, tá bom. Que Deus te abençoe.